Irmãos e irmãs, nós estamos recebendo o pastor Roster Guimarães. Ele atualmente está pastoreando lá em São Paulo, a Igreja Presbiteriana Unida, da nossa IPB. Ele é um conferencista, escritor, está trazendo uma pérola aqui para nós, depois a gente fala sobre ela. E é uma alegria muito grande receber o irmão aqui, né? Viajou aí bastante hoje, de São Paulo a Vitória, Vitória aqui, mas chegou bem. E a gente louva a Deus pela vida dele. E vamos orar, porque ele tem um compromisso um pouco exigente aqui, agora e depois no culto a seguir. E amanhã 2 vezes, né? Pela manhã e à noite, se Deus quiser. Né? E eu tenho certeza que o Senhor vai usá-lo poderosamente. Muitos aqui estiveram lá em Pinheiros recentemente, numa caravana onde ele foi preletor. Nós ouvimos lá mensagens preciosas através do reverendo Rossi, que também hoje ele é o presidente da APECOM, que é uma agência presbiteriana de evangelização e comunicação da nossa igreja. É uma alegria receber aqui também como presidente desta autarquia da nossa igreja presbiteriana. Que Deus o abençoe. E a gente já combinou com ele aqui o tempo. A gente começou um pouquinho atrasado, então ele vai ter aí até por volta de 18h30 aí, para a gente ter o nosso intervalozinho, com certeza vai ser muito agradável para todos nós. Deus abençoe, reverendo, e desde já a nossa gratidão, viu? É um prazer imenso, pastor. Amém. O senhor ora por nós? Pai querido, nós entregamos a vida do teu servo nas tuas mãos. Obrigado pela viagem que ele fez, não só de São Paulo a Vitória, mas de Vitória aqui. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela vida da sua esposa, seus filhos, pela igreja que ele pastoreia, pela liderança que ele tem na nossa igreja, especialmente na APECOM. E que o Senhor o faça boca do Senhor aqui para nos edificar neste dia e no dia de amanhã também. Revista o teu servo, Pai, da tua graça e do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Bênção pura. Aleluia. Bênção Glória a demais. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Não, já é noite, né? Boa noite, irmãos. Não, é tarde ainda, 5h36. Boa tarde. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do Senhor. Amém? Para mim é um motivo de grande alegria estar com vocês aqui em Manhuaçu nessa tarde. Eu quero agradecer o honroso convite do reverendo Anderson. Eu ouvia falar do reverendo Anderson quando eu estava na década de 90 no seminário JMC, porque o reverendo Canelhas falava dele. Ele foi colega de turma do reverendo Canelhas, que foi um professor que foi um referencial para a minha vida no seminário, e foi o presidente da APECOM antes de nós, e agora ele está muito melhor do que nós, porque ele está com o Senhor Jesus. Mas eu quero agradecer um honroso convite ao reverendo Anderson, sempre uma alegria vê-lo também nos concílios da igreja. Pastor, prazer ver o pastor Carlos também, bênção muito grande, e conhecer o pastor Mileno nessa tarde. Irmãos, eu quero louvar a Deus pelos 120 anos aqui da igreja de Manhuaçu. A igreja de Manhuaçu é 5 anos mais nova do que a igreja que eu sou pastor. A Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo é de 1900. E lá na organização daquela igreja, havia um jovem seminarista que foi membro daquela igreja e se formou naquele ano, no ano de 1899, quando a nossa igreja estava se juntando com a segunda. A Unida se chama Unida porque é a união da segunda igreja com a Filadélfia. E estava como membro ali Matatias Gomes dos Santos, que foi usado por Deus no início do presbiterianismo aqui nesta região. Depois de pastorear nesta região, pastoreou na Bahia, voltou para a Unida, construiu o nosso templo e depois foi para a Catedral do Rio de Janeiro. Então existe uma ligação aqui do leste de Minas, lá com a nossa Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, e por isso é uma grande alegria estar aqui. Eu quero convidá-los a abrir comigo a Santa Palavra do Senhor, lá no Salmo 126. Quando o reverendo Anderson nos convidou, nós começamos a orar a Deus, sempre pedindo a direção do Senhor. E até esse momento final assim o fizemos. E agora que estamos para a honra e glória de nosso Senhor, para compartilhar essa temática tão maravilhosa sobre o avivamento. Eu convido você a que abra a palavra de Deus e se coloque de pé. Eu já deixei aqui meu celular no modo avião. E agora Jesus vai falar conosco na pregação.
Então vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção. Prazer conhecer o pastor Gilberto aqui, presidente do Conselho de Pastores. Saudamos a todos os pastores da cidade, cumprimentando o amado irmão também. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo 126. Leiamos todos juntos, irmãos, numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Pastorzão, será que um diácono consegue um copinho d'água para nós aqui? Que eu cheguei e nem lembrei de tomar um copinho d'água. Se conseguir, nos abençoa muito. Enquanto a gente ora, o diácono traz água. Oremos a Deus. Pai querido, nós nos colocamos nas tuas mãos e nos humilhamos diante de ti. Ó Deus, ser propício a nós, pecadores. Nenhum de nós, Deus, tem justiça própria. Nenhum de nós, Deus, ó Pai, ousa estar de pé, ó Pai, na Tua presença, confiado em sua própria capacidade. Porque a Tua palavra, Senhor, diz que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia. E se o Senhor for nos tratar conforme os nossos pecados merecem, o Senhor nos lançaria no inferno da Tua ira. Mas muito obrigado porque o Senhor nos amou. Muito obrigado porque Tu enviaste o Cristo na plenitude dos tempos para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados. Pai, é por causa do sangue derramado no madeiro que nós somos comprados, ó Deus, e fomos resgatados das trevas e trazidos para o reino do Filho do Teu amor. Pai, nós te agradecemos pelo Espírito Santo, que nos selou, que nos ressuscitou na alma, que nos regenerou para uma viva esperança. Te agradecemos por sua iluminação, porque Ele é Deus vivo que conduz a igreja, conduz as missões, conduz, ó Pai, o Teu povo, porque é Deus conosco. Agora, Pai, clamamos, como o pastor já orou por nós, por uma visitação lá do alto. Senhor, abre os céus e desce com graça aqui. Pai, os homens não estão aqui para ver o homem, mas nós estamos aqui para ver o Deus homem. Então, Senhor, que Cristo Jesus, que caminha no meio do candeeiro de ouro, pela Tua graça seja quem se levante do livro e quem caminhe no meio da igreja nessa noite. Que fale poderosamente ao nosso coração. E que o Senhor, ó Pai, nos motive a orar por tempos de refrigério. Repreende toda a obra do diabo contra a vida da Tua igreja aqui representada, em nome de Jesus, ó Deus. E, ó Pai, nos enche do Espírito Santo e nos deixa, Deus, viver para a Tua glória. Fala conosco, nós clamamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. No ano passado, queridos irmãos, todos nós fomos impactados com a notícia de que estava acontecendo um avivamento na Universidade de Asbury, em Wilmore, no Kentucky. No dia 8 de fevereiro, numa quarta-feira, depois do culto daquela universidade, alguns jovens começaram a orar, e um dos jovens se levantou ali em público e confessou os seus pecados, e de repente um mover de Deus começou naquela universidade de corte metodista, e ali nós contemplamos, estando aqui no Brasil, olhando pelos vídeos, um culto que começou no dia 8 de fevereiro e durou até o dia 26 de fevereiro. Um grande mover de Deus. Pessoas de vários lugares dos Estados Unidos e até do mundo ali estiveram. Aquela cidade ali de Wilmore, no Kentucky, não tem mais do que 8.000 pessoas morando. E naquelas 2 semanas, quase 20 dias, a cidade recebeu mais de 50.000 visitantes. E como nós acompanhávamos de longe aqui no Brasil, alguns diziam, é avivamento, não é avivamento, mas nós víamos o sopro da graça de Deus se movendo naquela universidade. E quando nós vimos aquela cena, nós clamávamos, Deus, faz aqui também, abre os céus e desce.
Ó Deus, move os corações, traz quebrantamento, dá-nos a bênção de um reavivamento espiritual. Aquele mover de Deus na Universidade Asbury trouxe um grande quebrantamento e mudança para a vida daqueles jovens. E se nós queremos, amados irmãos, ver uma igreja mais viva, ver uma igreja com o coração mais quente, ver uma juventude mais consagrada, ver uma igreja mais atuante, ver uma igreja que faz diferença na cidade, no Brasil e no mundo, ver uma igreja mais envolvida com as missões, ver uma igreja, amados amigos e irmãos, que odeia o pecado e ama mais o Senhor. Nós devemos clamar a Deus: Senhor, abre os céus e desce, e visita-nos com um reavivamento, em nome de Jesus, amém. Esse salmo que eu li convosco neste final de tarde é uma oração por avivamento. Ele se dá num contexto muito importante da história do povo de Deus. Vocês sabem que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia e ali passou 70 anos. Porque o povo de Deus não ouviu os profetas e as advertências do Senhor e não se arrependeu dos seus pecados, o Senhor os levou para a Babilônia. E aí, amados irmãos, depois de 70 anos, cumprindo uma profecia dita a Jeremias, provavelmente Daniel, já bem velhinho e ainda trabalhava na corte de Ciro da Pérsia, leu também para Ciro uma outra profecia que estava em Isaías 44, 28 e Isaías 45, que dizia que Ciro seria o grande libertador do povo de Deus. Essa profecia foi dita 150 anos antes do governo de Ciro. Então Ciro, impactado com aquilo, decretou a libertação do povo judeu. E agora, dentro do Império Medo-Persa, e dentre todos aqueles que foram levados escravos pelos babilônios, a única nação que experimentou uma libertação foi o povo de Deus, o reino de Judá. Agora imagine comigo, você está na sua terra, na sua cidade. Imagine que aqui em Manhuaçu viesse um exército inimigo, cercasse o centro da cidade, colocasse fogo nas igrejas, matasse os pastores, abusasse de algumas mulheres, amarrasse você, levasse você para um lugar que você não conhece, caminhando 1000 quilômetros a pé, e você chega num lugar onde você não conhece a língua, e você foi tirado do seu contexto, da sua família, do lugar em que você adorava. A alma daquele povo, amados irmãos, entrou em depressão. No Salmo 138, eles disseram que penduraram suas harpas nos salgueiros da Babilônia, porque não podiam cantar o cântico do Senhor em terra estranha. Mas agora, depois de 70 anos, eles recebem a notícia de que eles estão livres, que eles foram libertos. E aqui, amados irmãos, o texto diz que eles voltaram a sonhar, a sorrir, a cantar, e grande despertamento Deus trouxe para o seu povo. Foi organizado um primeiro retorno para Jerusalém, debaixo da liderança de Zorobabel. E aquele povo volta caminhando meses a pé, saltando, vibrando, louvando ao Senhor. Mas depois de uma grande libertação, quando eles chegam no Monte Sião, eles olham para Jerusalém, suas muralhas estão jogadas no chão, suas portas queimadas pelo fogo, seu povo que mora naquela região em grande miséria. Depois de uma grande vitória, depois de uma grande bênção, depois de um grande livramento, agora eles se encontram numa situação tremendamente desafiadora. Uma cidade destruída, uma cidade assolada, não há colheita, não há plantação, há destruição, há luta, e eles têm que reedificar aquela cidade e a civilização por meio da qual o Messias, o Salvador, virá ao mundo. É provavelmente nessa situação que esse salmo foi composto. É olhando para aquela cidade destruída de Jerusalém, depois de receber uma grande vitória, que o salmista compõe esse salmo maravilhoso. E ele nos ensina como orar por reavivamento. Como orar por reavivamento.
Se você deseja um reavivamento na sua vida, se você quer voltar ao primeiro amor, se você deseja um reavivamento na sua casa, se você deseja um reavivamento na sua família, se você quer ver seus filhos aos pés da cruz, se você deseja um avivamento na igreja do Senhor aqui em Manhuaçu, se você deseja um avivamento na IPB, um avivamento no Brasil, fique atento, porque hoje o Senhor quer te ensinar como orar por avivamento. Pastor, como orar por avivamento? Inicialmente a palavra de Deus nos diz: recorde os feitos do Senhor. Como orar por avivamento? Recorde os feitos do Senhor. Vamos ler versículos de 1 a 3, irmãos, todos juntos, vamos lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de, e a nossa língua de, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Naquela situação difícil, o salmista relembra da grande bênção que eles acabaram de receber. Ele recorda os feitos do Senhor. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, quando foi decretada a nossa libertação, depois de 70 anos de escravidão, nós ficamos como quem sonha. Então, o salmista nos diz, irmãos, que a restauração traz para nós a bênção de voltar a sonhar. Mas ele diz mais: a nossa boca se encheu de riso. O povo que estava deprimido, o povo que andava triste, o povo que chorava, dizendo: Deus se esqueceu de nós, Deus nos abandonou, pereceu a nossa esperança, estamos exterminados. Agora esse povo voltou a sorrir. Mas se não bastasse, além de voltar a sonhar e além de voltar a sorrir, eles voltaram a adorar, eles voltaram a cantar. O texto nos diz: então a nossa língua se encheu de júbilo. Eles voltaram a adorar a Deus. Aqueles que deixaram suas harpas penduradas e seus descendentes agora estão glorificando e exaltando a Deus novamente por causa da grande restauração que receberam. Mas quando eles experimentam a restauração, além de ver restaurado o sonho, além de ver restaurado o riso, além de ver restaurado o louvor, eles veem restaurado também o seu testemunho. Porque as nações que foram levadas cativas para a Babilônia, nenhuma delas experimentou libertação. E de repente, então, eles começam a dizer: Deus gosta desses judeus. Deus tem um negócio com esse povo. É verdade, eles têm aliança com Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O mundo reconheceu. E aí, amado amigo e irmão, ao recordar tudo aquilo que o Senhor fez, o Senhor deu restauração, restaurou o sonho, restaurou a alegria, restaurou o louvor, restaurou, querido amigo e irmão, o testemunho. O salmista, diante dessa situação, diz assim: quer saber? É verdade. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Só pode se alegrar, meu querido amigo e irmão, no dia da dor. Só pode se alegrar no dia do desespero. Só pode se alegrar no dia do desafio. Só pode se alegrar no dia da angústia. Aquele que recorda tudo aquilo que Deus tem realizado ao seu favor. Se você deseja um reavivamento espiritual, você precisa recordar os feitos do Senhor. Você precisa recordar a grandeza do seu Deus. Recordar quem é o seu Deus vai fazer você sonhar de novo. Dos grandes feitos do Senhor, vai restaurar a alegria da sua vida. Ah, querido amigo e irmão, recordar o que Deus já fez vai renovar o louvor nos seus lábios e no seu coração. Mas se lembrar do que Deus já fez, também vai renovar o seu testemunho e vai te encher de esperança para enfrentar os dias desafiadores que você tem lutado nesse tempo tão angustiante, de tanta luta que nós enfrentamos. Recorde os feitos do Senhor. Nós precisamos recordar o que Deus já fez. Algum tempo atrás, irmãos, eu li que numa universidade, perto da cidade de Chicago,
uma universidade muito preciosa chamada Wheaton College, uma das faculdades cristãs mais famosas dos Estados Unidos. Billy Graham estudou lá, John Piper estudou lá, muita gente boa estudou lá. E nessa universidade, no dia 7 de fevereiro do ano de 1950, quando eles estavam voltando das férias de inverno, começou-se uma grande conferência. O auditório da universidade cabe mais ou menos 1.000 pessoas. E foi convidado um pastor, reverendo Edwin Johnson, para pregar naquelas conferências de avivamento no Wheaton College. E na noite do 7 de fevereiro, quando ele terminou de pregar, ele perguntou se alguém gostaria de falar alguma coisa. E aí um jovem se levantou, foi à frente, até parece o avivamento do Kentucky. Começou a confessar os seus pecados em público. Houve grande quebrantamento, grande arrependimento, e de repente se formou uma fila com 50 jovens que queriam falar. E eles falavam, davam testemunho, e aquela reunião, aquele culto que começou no dia 7 de fevereiro, só foi terminar no dia 9 de fevereiro, 48 horas depois. Aquele avivamento trouxe um grande senso de temor de Deus no campus. Trouxe muito arrependimento e choro na vida dos jovens daquela universidade. Mas o que foi mais impactante naquele avivamento, na universidade, no Wheaton College, lá no Kentucky, é que mais de 200 alunos daquela universidade foram chamados para a obra missionária. Dentre eles estavam 2 homens preciosos, um chamado Ed McKinley e Jim Elliot, que poucos anos depois morreram como mártires do Evangelho, assassinados pelos índios Auca, no Equador. Mas lá estava também um jovem chamado Russell Shedd, que saiu dali, fez o seu doutorado na Escócia, foi para a Ilha da Madeira e veio para o Brasil, e foi um missionário tão abençoado no nosso país. Quem conheceu o pastor Russell Shedd lembra da sua piedade, da sua unção, do seu amor e da maneira tão bendita como ele expunha as Escrituras. É o fundador das edições Vida Nova, que tanto nos abençoam. Então, irmãos, o Brasil foi abençoado como fruto daquele avivamento no Wheaton College, no dia 7 de fevereiro de 1950. Nós, amados irmãos, temos que olhar para trás e lembrar que se Deus deu avivamento durante grande parte da história da igreja, o mesmo Deus que mandou o avivamento ontem, é o mesmo Deus que pode nos dar o avivamento hoje, meus amados irmãos. É por isso que nós podemos orar por avivamento, porque o nosso Deus é Deus gracioso, Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus que abre os céus e traz a igreja de volta para si, por meio do poder do seu Espírito Santo. Então, se você quer orar por um avivamento em sua vida, recorde que Deus já deu centenas de avivamentos na história da igreja. E se Ele mandou avivamentos em outros lugares, Ele pode mandar um avivamento aqui em Manhuaçu. Amém, meu irmão? Para a honra e glória do nome de Jesus. Mas se você for recordar os feitos de Deus, o que você mais precisa recordar é que na plenitude dos tempos Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus tabernaculou conosco. Deus se vestiu de nossa carne e Deus se vestiu de nossa pele. Deus sentou-se em nossas cadeiras diante de nossas mesas. Deus comeu nossas comidas. Deus se tornou homem sem deixar de ser Deus. Deus falou alguns de nossos idiomas. Deus pregou o evangelho ao seu povo. Deus caminhou em nossas estradas poeirentas. Deus abriu os olhos dos nossos cegos, abriu os ouvidos dos nossos surdos, travou a língua dos nossos mudos, levantou os nossos paralíticos, ressuscitou os nossos mortos. Deus homem, no auge de sua vida adulta, deu a vida na cruz do Calvário para pagar os pecados do seu povo. E quando ali crucificado estava, dizia sobre seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E no meio da sua crucificação, cumprindo a profecia de um salmo, brada: Deus meu, por que me desamparaste? Quando o mar da ira de Deus bate contra ele. Já próximo da sua morte, ele brada: está consumado. E o grande e grosso véu do santuário se rasga de cima a baixo. E Jesus então dá um brado e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali entregou o seu espírito.
E agora a presença de Deus, irmão, foi democratizada para gente de cada raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. Porque Deus nos amou e mandou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados. Você pode orar por um avivamento, porque Deus te amou e mandou Jesus para morrer na cruz por você. E ninguém muda o coração de Deus para contigo. Então, ao recordar o grande amor de Deus, neste fim de tarde e neste início de noite, peça ao Senhor que tenha misericórdia da sua vida. Peça ao Senhor que te perdoe dos seus pecados. Peça ao Senhor que te perdoe da frieza espiritual, do marasmo no qual você tem vivido. Diga: Senhor, minha alma gelou. Eu me acostumei com a igreja, eu me acostumei com as coisas do Senhor, eu já não tenho mais paixão pela oração, eu já não tenho tanta paixão pelo estudo da palavra, eu já não adoro o Senhor como adorava antes, minha vida não está tão consagrada, mas Tu és o Deus que mandaste o avivamento no passado, Tu és o Deus que mandaste Jesus para morrer na cruz por mim. Então, se esse Deus maravilhoso te amou, Ele, por misericórdia, pode abrir os céus e descer, quando você clamar por um reavivamento espiritual na sua vida. Recorde os feitos do Senhor, amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Porque o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente. Aleluia! Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém! Você quer um reavivamento em sua vida? Quer? Amém? Pastor, como então orar por avivamento? Primeiro, recorde os feitos do Senhor. Mas como orar por avivamento? Em segundo lugar, o texto da palavra nos diz: ore por restauração. Como orar por avivamento? Ore por restauração. Vou perguntar, vocês vão repetir. Igreja de Manhuaçu, em segundo lugar, como orar por avivamento? Vamos lá? Ore por restauração. Versículo 4. Vamos ler todos juntos esse versículo da palavra de Deus? Vamos lá? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Mais uma vez, vamos lá? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O salmista ora por restauração. E a primeira coisa que nós aprendemos com ele quando ele ora por restauração, que só ora por restauração aquele que reconhece que necessita de restauração. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Senhor, as coisas não estão tão bem assim. O Senhor nos deu uma grande libertação, mas olha o tamanho dessa muralha, Deus, nós não vamos conseguir edificar. Deus, olha o tamanho dessa cidade. Deus, olha os inimigos que vão nos perseguir. Senhor, nós precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. O verbo usado aqui no hebraico para restaurar, Senhor, a nossa sorte, também poderia ser traduzido: traz de volta os cativos que ainda estão na Babilônia. Ó Deus, nós precisamos de mais gente aqui. Faz tua igreja crescer nesse lugar, Senhor. Tem misericórdia de nós. Manda mais povo. Faz tua obra. Nós precisamos de uma intervenção de Deus na nossa vida. Mas além de reconhecer que necessita de restauração, para orar por restauração, você precisa reconhecer o restaurador. Para orar por restauração, você precisa reconhecer o restaurador. Diz aí o texto: restaura. Quem restaura? Restaurar. Quem? Restaurar. Senhor. Se você olha para o versículo 4, o nome de Deus aqui aparece todo em maiúsculas. Esse aqui é o inominável nome de Deus. Aquele que você não poderia tomar em vão. Yahvé. Esse nome significa eu sou. Eu sou o que sou. E esse nome, amados irmãos, traz diante dos nossos olhos alguns atributos de Deus. Quando Deus diz eu sou, significa que Ele é o Deus autoexistente. Ele sempre existiu, ninguém o criou. Ele é. Mas eu sou significa que Ele é o Deus eterno. Porque ontem Ele é, hoje Ele é, amanhã Ele é. Mas além disso, eu sou, significa que Ele é o Deus imutável, porque ontem Ele é,
hoje Ele é, amanhã Ele é o mesmo. Para orar por restauração, você precisa reconhecer o seu restaurador. Ele é o Deus autoexistente, Ele é o Deus incomparável, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus imutável. Mas esse é o nome com o qual Deus se revela a Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. É o Deus redentor, é o Deus salvador. E Yahvé no Novo Testamento se chama Jesus. Ele é o nosso grande Redentor. Ele é o nosso grande Salvador. Você não vai orar por restauração e avivamento se você não conhece o Senhor. Então saiba que o seu Deus é eterno, que o seu Deus é infinito, que o seu Deus é imutável. Mas esse Deus te libertou e mandou o Filho dele para morrer na cruz para pagar os teus pecados, para te dar a vida eterna. E se você crê em Jesus, ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor Jesus. Para orar por restauração, você precisa reconhecer a sua necessidade, mas para orar por restauração você precisa reconhecer o seu restaurador, e ninguém se compara ao nosso Senhor. Aleluia, toda glória seja dada ao nosso Salvador. E aí, ao orar por restauração, você reconhece a sua necessidade, reconhece o seu Salvador, o seu restaurador, mas você clama por uma intervenção sobrenatural em sua vida. O salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Lançando mão de uma figura de linguagem, ele apresenta um belíssimo fenômeno da natureza da sua região. A região do Negueb, amados irmãos, é uma região extremamente seca. É a região do sul de Israel. Um dos desertos mais secos do mundo está ali. E quando eu li esse texto, pastor Anderson, eu ficava perplexo. Meu Deus, como é que restaura a sorte no Negueb? O Negueb é um deserto. Só que aí eu fui estudar. E quando eu fui estudar, eu aprendi, meus irmãos, que no deserto do Negueb chove algumas vezes por ano. Mas não chove na planície do deserto, chove nas montanhas. E na época da chuva, então, a chuva vai caindo sobre as montanhas, vai caindo, e as montanhas vão se enchendo, se enchendo, se enchendo, se saturando de água, e a chuva vai caindo, vai caindo, vai caindo, e quando a montanha está encharcada de água, e rompe da base da montanha uma enxurrada, e ali começa a nascer um rio, um fio d'água, e de vários lugares aquele fio d'água vai se juntando, e de repente você vê se formando um rio caudaloso no deserto. Depois, quando chegar em casa, você vai colocar no YouTube torrentes do Negueb. Você vai ver nascendo um fiozinho d'água e de repente lá embaixo, como que uma queda d'água, água forte e poderosa cai no deserto. Isso significa que Deus abriu os céus, irmãos, e mandou chuva lá do alto. Depois desta chuva, o deserto floresce. Os animais têm pasto. O lugar da morte se torna o lugar da vida. O lugar da desesperança se torna o lugar da esperança. O lugar da guerra se torna o lugar da paz. O lugar da alegria o lugar da tristeza se torna o lugar da alegria. Quando Deus abre os céus e manda chuva lá do alto, Ele faz com que vida floresça no deserto. Em outras palavras, o salmista está orando: Deus, abre os céus e derrama sobre nós as torrentes do Teu Espírito. Derrama sobre nós as torrentes da Tua graça. Faz o nosso deserto florescer, Deus. Intervém sobrenaturalmente na nossa vida e traz sobre nós restauração. Nós clamamos essa bênção em nome de Jesus. Como, meu querido amigo e irmão, orar por reavivamento? Ore por restauração. Reconheça que você precisa de restauração. Reconheça que o seu restaurador tem todo o poder de restaurar e clame então a intervenção sobrenatural dele em sua vida. O nosso primeiro missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil foi o reverendo Ashbel Green Simonton. Em 8 anos de ministério no nosso país, ele plantou a primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, organizou o nosso primeiro presbitério junto com seus colegas americanos, ordenou o nosso primeiro pastor evangélico da América do Sul, reverendo José Manuel da Conceição, ex-padre romanista da Diocese de São Paulo. Organizou o primeiro seminário, nosso primeiro seminário, o seminário primitivo. E além disso, o querido amigo e irmão escreveu o primeiro periódico evangélico
da América do Sul, a imprensa evangélica. Em 8 anos de ministério intenso e profícuo, Simonton se casou, viu sua esposa morrer, e aos 34 anos, ele, entrando na cidade de São Paulo, morreu de febre, amados irmãos, amarela, está enterrado num cemitério pertinho lá de onde está sepultado o reverendo Ashbel Green Simonton. Simonton escreveu um diário maravilhoso, que eu recomendo a você que leia, é da nossa editora Cultura Cristã. No último ano da sua vida, no ano de 1866, Simonton faz uma oração, amados irmãos, que comove o nosso coração até hoje. Ele usa a linguagem do seu tempo para falar sobre avivamento. E ele ora dizendo o seguinte: oh, quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. Oh, quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. Simonton estava clamando por uma visitação do Espírito Santo, que lhe desse convicção de pecado, que lhe desse arrependimento, que lhe desse um coração totalmente de Jesus. Se nós queremos experimentar reavivamento, amados irmãos, nós temos que orar como Simonton. Ó Senhor, abre os céus e desce e nos visita com o Espírito Santo, para que nós odiemos mais o pecado e amemos mais ao Senhor. Amém, meus irmãos? Para que nós tenhamos mais vida consagrada. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. No ano de 2015, irmãos, eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo de pastores que foi à Coreia do Sul, ser treinados no discipulado na igreja presbiteriana Sarang, que hoje é a maior igreja presbiteriana do mundo. Ela tem 140 mil membros. Uma igreja muito influente na cidade de Seul. Ela fica ao lado do Supremo Tribunal Federal da Coreia. Ela tem 12 andares para baixo e 8 para cima. O templo está no subterrâneo, você anda na rua, está em cima do teto do templo. E ali se reúnem, todos os domingos, o templo na nave principal, cabe 15 mil pessoas. Então, você tem ali 4 cultos todo domingo, você tem ali, provavelmente, 30 mil pessoas reunidas por cada culto. E a igreja tem 140 mil membros. E nós ficamos impressionados ali com o mover de Deus. No domingo que nós tivemos ali, o pastor da igreja batizou 2.500 membros. Eu falei, meu Deus do céu. E nos 4 cultos ele batizou 2.500 pessoas. Mas um dos momentos que mais me impactou naquela viagem, irmãos, foi chegar no sábado de manhã na igreja. Nós saímos do Brasil na quinta-feira, chegamos lá na sexta, dormimos, levantamos de madrugada, tomamos café no Outback do hotel e fomos caminhando na rua para irmos para a igreja Sarang. Descemos no metrô, eu achei que nós pegaríamos o metrô, mas nós só entramos, caminhamos na estação e as escadas do metrô dão dentro da igreja presbiteriana Sarang. Quando nós chegamos ali, irmãos, qual não é a nossa surpresa? Nós encontramos 10 mil pessoas na reunião de oração. Você via senhores de 90, da faixa dos 90, dos 100, dos 80, dos 70, dos 60, dos 50, pais com suas famílias dos 40, aos 30, jovens dos 20, a fase dos adolescentes, criancinhas sorrindo, crianças louvando e adorando a Deus, e a presença do Senhor era poderosa e perceptível naquele lugar. Eu brinquei com os pastores, parece que você pega assim e sente a presença de Deus aqui. Né? Era algo tremendo. E ver a igreja, 10 mil pessoas orando, invocando a face do Senhor. E quando terminou o culto, o pastor se reuniu com os pastores e os presbíteros que iam fazer a liturgia do domingo, e eles sentaram no púlpito e passaram a liturgia e se ajoelharam e oraram na nossa frente, e nós saímos dali impactados. Eu falei assim, pastor Anderson, eu falei, nós não somos crentes não, que Deus tenha misericórdia, não é? E eu preguei, tive o privilégio de pregar numa igreja ali para 12 mil pessoas, irmãos, em Seul. E quando eu terminei de pregar, o pastor Han nos recebeu, o grupo se dividiu em 2, eu fui pregar nessa igreja. E o pastor Han, que nos recebeu com muito carinho, né, o anfitrião, o pastor da igreja, depois se dispôs a responder perguntas. E aí nós conversávamos com ele, e eu de repente perguntei, pastor, quantas horas o senhor ora por dia? Ele ficou meio sem graça, assim, não quis falar não. Eu falei, não, pastor, fale para nós, quantas horas o senhor ora por dia? Ele baixou a cabeça e falou, irmãos, eu oro pouco. Eu oro 3 horas por dia. Eu falei, misericórdia. 3 horas por dia. Eu oro 1 hora com a minha esposa e 2 horas sozinho. E aí vocês perguntam por que a igreja da Coreia está sendo tão usada por Deus. Porque é uma igreja que busca a face do Senhor.
Então, se você quer experimentar um avivamento na sua vida, comece a orar. Faz quanto tempo que você não ora com a sua esposa? Quando eu voltei da Coreia, eu era pastor do Guará 2 em Brasília. Eu treinei o conselho durante 1 ano no discipulado antes de ir para São Paulo. E as esposas dos presbíteros, pastor Anderson, agradeciam: pastor, não sei o que o senhor está fazendo, não, mas meu marido nunca orou comigo, agora ele ora, aleluia! Eu voltei no fogo da Coreia, irmão, né? E aí os presbíteros orando com as mulheres, irmãos que nunca pregavam no trabalho, começaram a se evangelizar, se levantaram pregadores, porque quando, como disse o nosso príncipe Hernandes, né? Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme, e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Que Deus faça de nós, irmãos, um povo de oração, em nome de Jesus. Amém! Amém. Que Deus te visite com restauração. Que Deus traga você de volta ao primeiro amor. Que Deus restaure o seu casamento. Que Deus traga os seus filhos desviados de volta para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te dê a bênção de experimentar um reavivamento espiritual. Se você quer um reavivamento, ore por restauração. Reconheça a sua necessidade, reconheça o poder do Senhor e diga: Deus intervém. E na hora certa, Deus vai abrir os céus e vai derramar sobre você bênção sem medida. Que Deus te visite com restauração. Em nome de Jesus. Amém! Amém. Você tem orado por reavivamento? Você tem se lembrado da bondade do Senhor para contigo? Você tem recordado os grandes feitos do Senhor? Você reconhece que precisa de um avivamento? Você crê que Deus tem o poder de restaurá-lo? Você já pediu ao Senhor uma intervenção sobrenatural na sua vida? Você quer um avivamento, meu irmão? Você quer, minha irmã? Então esteja atento. Como orar por reavivamento, pastor? Recorde os feitos do Senhor. Ore por restauração. Mas espere a resposta do Senhor. Como orar por avivamento? Espere a resposta do Senhor. Nós vamos ler aqui, amados irmãos, versículos 5 e 6. Leamos todos juntos, vamos lá? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O salmista, irmãos, pinta um quadro diante dos nossos olhos, no qual ele nos mostra aquele peregrino daquela terra seca do deserto, saindo com lágrimas. Ele leva, amados irmãos, como nós dizemos aqui na nossa belíssima Minas Gerais, o seu embornalzinho com as suas sementes, e ele sai andando e chorando enquanto semeia. Já não tem talvez muita comida em casa. No momento de angústia e desespero, ele crê e vai semear, porque crê e acredita que Deus ouve as suas orações, que Deus atende o seu clamor e que Deus abençoa o trabalho das suas mãos. O quadro é belíssimo, mas não perca comigo, porque esse quadro é uma obra-prima de poesia hebraica. E, diferentemente, amados irmãos, nos nossos idiomas ocidentais, que na poesia lançam mão da repetição dos fonemas para nos atrair e nos encantar, a língua hebraica e as línguas orientais não sempre repetiam os sons das palavras, mas repetia sempre os pensamentos, para que a ideia fique fincada em nossa mente. E esses 2 versinhos são uma obra-prima da poesia hebraica, porque eles têm 4 repetições que visam, amados irmãos, fincar na nossa mente que vale a pena esperar em Deus. Então imagine comigo, vou usar o pastor Carlos aqui como exemplo. O dia que o pastor Carlos foi pedir a esposa dele em casamento. Qual é o nome da esposa, pastor? Imagina o pastor falando assim: Alexandra, princesa linda do meu coração, hoje é com grande satisfação que eu venho pedir a sua mão. Meu coração bate com sincera emoção. Eu sou verdadeiro cristão. Na real, eu sou um batidão. Dá-me hoje
nome, Alexandra, a sua mão. O que a Alexandra disse? Eu aceito. Graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Na nossa língua, nós rimamos os sons das palavras. Na língua hebraica, eles rimam os pensamentos. E aí, nessa poesia linda aí, o primeiro versinho diz que o crente sofre. Os que com lágrimas. Ele amplia a ideia, quem sai andando e chorando. Haverá dias nos quais nós choraremos. E o próprio Senhor Jesus nos assegurou que no mundo nós passaremos por aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Paulo diz que o Senhor nos deu a graça de não somente crermos em Cristo, mas também de sofrermos por Ele. É um privilégio sofrer por Jesus. Então, o crente nesse mundo vai sofrer, e às vezes vai sofrer muito. Mas o segundo versinho diz que o sofrimento não neutraliza o crente. Os que com lágrimas semeiam. E aí ele amplia a ideia repetindo. Agora a gente já vê o homem com a sua sacolinha, com a semente, quem sai andando e chorando, Deus, tem misericórdia de mim, enquanto semeia. O crente semeia mesmo no meio da sua aflição. Então pare com essa atitude de dizer, eu não quero nada, eu vou para casa, não quero ver pastor Anderson, pastor Carlos, pastor Mileno, e entra e tranca a casa, e tranca a porta do quarto, e bota a coberta na cabeça e diz, eu quero morrer. Pare com isso. O crente, mesmo chorando, semeia. Mas, querido amigo e irmão, o crente tem a promessa da colheita. O texto diz, os que com lágrimas semeiam, ceifarão. E para ampliar a ideia diante dos seus olhos, ele mostra aquele homem que foi com a sua sacolinha chorando, agora ele volta com o braço cheio de um facho de trigo, um grande feixe de trigo no braço. Ele volta trazendo os seus feixes. Deus nos dá a colheita. A luta é difícil, irmãos. Davi disse no Salmo 27:13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus vai nos abençoar lá, mas Ele promete nos abençoar aqui. E o último versinho que o texto nos apresenta é a alegria. Os que com lágrimas semeiam com júbilo. Júbilo. Júbilo, querido amigo irmão, essa palavra no hebraico significa saltar de alegria. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aí ele pinta o quadro, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará saltando de alegria, trazendo o seu feixe. Porque Deus promete nos dar a bênção da colheita. Eu não sei se você já viu o judeu louvando a Deus. O judeu, quando louva a Deus, bate palma, bate o pé, alguns balançam a saia, né? Eu já vi um deles cantando uma música assim, Havendo Shalom. Eles não cantam assim o hino como a gente canta. Tu és fiel, Senhor, dorme não. Eles cantam, Havendo Shalom, Aleluia. Bate o pé, Havendo Shalom, Aleluia. Hey, hey, Havendo Shalom, 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 Aleluia. Essa frase que eu cantei para vocês significa que a paz do nosso Pai seja sobre vós. E eles repetem, dão volta, Havendo Shalom, eles se alegram na presença do Senhor. Nós, amados irmãos, recebemos a salvação eterna em Cristo Jesus. Então, por mais que soframos, nós não podemos nos desesperar. Nós não temos que olhar para o nosso problema. Nós não temos que olhar para a nossa circunstância. Nós temos que olhar para aquele que nos amou e deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, ainda que você chore com lágrimas, saiba que o Senhor promete a você a bênção de colher com alegria. Oh, querido, dobre os seus joelhos na presença do Senhor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Como diz 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei lá dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Espere uma visitação do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém! Eu tenho um colega de seminário, irmãos. Ele já está no 24º ano de ministério. Ele foi criado no sul do Brasil, filho de presbítero. A mãe dele já teve ele quando ela tinha 45 anos. E os seus irmãos eram bem mais velhos.
Ele era a raspa do tacho. Foi muito paparicado quando menino. Na adolescência, naquela pequenina cidade do interior, se desviou. E ele se tornou, seu pai, um homem respeitado na cidade, o presbítero mais antigo da igreja, seus irmãos todos crentes, e ele se tornou a vergonha do seu pai, a tristeza da sua mãe. Se envolveu com bebida, com muitas mulheres, com drogas, ficou 5 anos desviado. Mas aquele amigo meu me dizia o seguinte, que o que mais aguilhoava o seu coração é que ele chegava da gandaia à noite e sua mãe, já com idade mais avançada, ajoelhada ou no sofá ou nos pés da sua cama, muitas vezes dormindo ajoelhada. Ele dizia, mamãe, o que a senhora está fazendo aí, mamãe? Eu estava orando por você. Vai para a cama, mamãe. A senhora fica se autoflagelando. E ele disse que isso aconteceu todos os dias durante 5 anos. Depois de 5 anos, ele disse que um dia ele saiu, tentou beber, não conseguiu beber. Não arrumou amigo para beber. Tentou comprar droga, não arrumou ninguém que vendia droga para ele. Tentou sair com alguma mulher, não arrumou ninguém. Bateu uma angústia desesperadora no coração dele. Ele disse, vou acabar com a minha vida. E ele voltou para casa mais cedo. E quando ele chegou em casa, 11 horas, ele abriu a porta do quarto dele. E a mãe dele estava lá de joelho, dizendo, Deus, tem misericórdia do meu filho. Deus, salva o meu filho. Deus, meu filho é filho da aliança. Deus, eu não tive filho para perdição. Se for para andar longe de ti, leva o meu filho. Mas Deus, salva o meu filho, salva o meu filho, salva o meu filho. E aquele amigo disse que naquele momento o Espírito Santo entrou dentro do coração dele. E ele caiu de joelhos chorando, Deus, me perdoa. Eu tenho ofendido a tua santidade. Se o Senhor pode me salvar, eu creio em Jesus. Me perdoa dos meus pecados. Me perdoa por envergonhar meu pai e minha mãe. Jesus, salva-me. E ele foi salvo no quarto de casa, de joelhos. Foi mandado a uma casa de recuperação. Voltou para a sua igreja, no outro ano liderou os jovens da igreja, no outro ano foi para o seminário. É pastor há 24 anos, na região do interior de São Paulo, de Minas, gosta de visitar os crentes, comer pão de queijo e tomar cafezinho. E nunca mais teve uma recaída, aleluia, irmão. Tudo porque uma mãe que esperou no Senhor, não desistiu de orar pelo seu filho. Não desista, mãe, de orar pelo seu filho. Talvez você veja a resposta. Na hora certa, Deus vai intervir. Espere a resposta do Senhor. Enquanto isso, creia, porque o Senhor te ama e deu a vida na cruz para te salvar. Você tem orado por um reavivamento espiritual? Você quer um reavivamento espiritual em sua vida? Quer mesmo? Sinceramente? Pastor, como orar por reavivamento? Recorde os feitos do Senhor. Ore por restauração. Espere a resposta do Senhor. Se você está aqui nessa tarde e ainda não crê em Cristo, recorde que Deus te amou e mandou o Filho dele para morrer na cruz para pagar os teus pecados. Ore pedindo perdão e dizendo, Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Salva-me e me dá a vida eterna. Você vai ser perdoado de todos os seus pecados hoje. E ao sair daqui, viva esperando no Senhor Jesus. Ele vai falar com você na sua palavra. Você vai ser discipulado nesta igreja. E você vai esperar o retorno do Senhor. Porque você vai reinar com Ele durante toda a eternidade. Se você já crê e o seu coração se esfriou, lembre-se do quanto o Senhor te ama. Clame hoje uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Espere a resposta do Senhor. Que Deus nos visite com reavivamento. Amém, meus irmãos? Que esses 120 anos de nossa igreja aqui em Manhuaçu seja uma data marcante para que você se volte totalmente para o Senhor. Para que você clame por um coração totalmente de Cristo. Para que você experimente um grande reavivamento espiritual. Para que a sua vida seja transformada. Que Deus abra os céus e desça. Que Ele te visite com o poder do Espírito Santo. Que Ele atraia o seu coração a Cristo. Que Ele exalte o Salvador. Que Ele transforme a sua vida. Que Ele restaure vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém! Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Terminamos 3 minutos antes do tempo que o pastor nos deu. Vai dar tempo de orar. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Feche seus olhos. Nós vamos cantar nas vozes. Eu quero ser um vaso novo.
E depois eu quero orar com você que quer reavivamento nessa noite. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser o vaso novo. Se você ouviu essa mensagem, diz: eu quero um reavivamento em minha vida, eu gostaria de orar por você. Fique de pé em nome de Jesus, nós vamos orar nessa hora. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Damos toda a glória ao Senhor nesta noite. Oh, Jesus, que grande Salvador é o Senhor. Ninguém se compara a Ti, Senhor, em glória, honra, majestade e poder. E ainda que sejas o Deus autoexistente, eterno, infinito, imutável, és Deus de graça, és Deus de bondade, és Deus longânimo e compassivo, és Deus misericordioso, és Deus perdoador. Muito obrigado, Pai, porque Tu deste Jesus na cruz por nós. Ele é o nosso maior tesouro. Muito obrigado, Pai, porque ninguém nos arrebata das mãos do Senhor Jesus. E todos os nossos pecados foram perdoados por este grande e maravilhoso Salvador. Pai, hoje recordamos o que Cristo fez. E recordamos que o Senhor mandou grandes avivamentos na história da igreja. E ao recordar, Senhor, queremos dizer para o Senhor que queremos voltar a sonhar, Senhor. Queremos sorrir de novo e mais vezes. Queremos ver renovado louvor em nossa vida. Queremos, Deus, ó Pai, ter o testemunho restaurado para que o mundo veja o que o Senhor está fazendo em nós com poder. Ó Senhor, olha para nós. Nós precisamos de restauração. Há pessoas aqui que se esfriaram na fé, que deixaram de ler a palavra, que não Te adoram mais todos os dias com todo o coração, que desanimaram porque o Senhor não deu a resposta que elas queriam. Deus, tem misericórdia dessas vidas em nome de Jesus. Ó Deus, Tu tens todo o poder para restaurar. Então, Senhor, abre os céus e envia das torrentes do Teu Espírito sobre nós, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Estamos semeando com lágrimas. Tu enviaste Jesus por nós. Cremos na Tua promessa. Dá-nos a bênção de colher com alegria. Ó Pai, nesses 120 anos da Igreja de Manhuaçu, nós oramos por salvação de almas. Oramos para que o Senhor converta pecadores dessa cidade. Oramos para que o Senhor mova o coração do povo que está passando na rua. E que o povo diga: eu preciso de Deus. E venha para a igreja, e ouça, e seja salvo, em nome de Jesus. Oramos, Deus, ó Pai, para que Tu formes discípulos aqui para a Tua glória. Oramos para que o Senhor traga de volta os filhos desviados. Oramos por restauração dos casamentos. Oramos, Deus, ó Pai, por uma transformação da cidade. Porque foi o Senhor que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Restaura-nos, Senhor, e visita-nos com um reavivamento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.